aqui é Priscila Daledoni e agora nós vamos começar um ciclo diferente de leituras. A gente não vai ficar só naquelas leituras tão populares. Então, às quartas-feiras nós vamos ter livros mais populares e agora, aos domingos, nós vamos ter uns livros um pouco menos populares e mais cabeça. Todos eles são muito importantes para a nossa formação e eu acho que vocês concordam comigo que cada momento pede um tipo de leitura diferente, não é? Nós vamos começar com esse livro aqui, chamado A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que na verdade se chamava Eric Blair. Sabiam disso? Pois é, Eric Blair era o nome verdadeiro, George Orwell era apenas um pseudônimo do nosso autor. A Revolução dos Bichos é uma releitura da Revolução Russa, que eu não sei se vocês conhecem, mas bem resumidamente, a gente tem os ideais do comunismo do Karl Marx e do Engels, lá do final do século XIX. E aí, no início do século XX, a Rússia, que estava passando por uma situação terrível, com a grande parte da população passando fome, necessidade, frio, tudo, e os czares lá na boa vida. Essa população resolveu se rebelar, houve algumas tentativas frustradas, houve morte, mas eles conseguiram instaurar esse novo regime comunista, liderado inicialmente por Lenin. Então Lenin liderou com essas ideias comunistas, criou a União Soviética. Então a Rússia estava até no meio da Primeira Guerra Mundial, eles falaram, ó, beijo que eu tenho que tomar conta do meu território, tá tendo uma confusãozinha aqui. E o Lenin começou a implementar essas novidades todas. Ele faleceu cedo, houve uma eleição não muito justa, mas não vem ao caso, entre Trotsky e Stalin. O Stalin assumiu o poder e o Stalin foi um grande genocida, matou muita gente. E isso eu não tô falando do meu lado político partidário, não. Isso daí é todo mundo. Campos de concentração foram feitos, mas as pessoas não sabiam, muito pouca gente sabia naquela época. Tanto é que ele passou a vida inteira liderando, governando, e só depois que a União Soviética acabou se dissolvendo, né? Se tornando a Rússia e vários outros paizinhos. E a gente tem aqui na Revolução dos Bichos uma história muito semelhante, em que eu tenho uma granja, a Granja do Solar, cujos donos são o Sr. Jones e sua esposa, e os animais começam a ficar se sentindo um pouco escravizados. E entre esses animais tem um que é o major, é um porco, o porco major, muito respeitado entre os outros animais, muito amado. E um dia ele reúne os animais e fala, olha só, eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi nós, animais livres, não escravizados como nós somos, porque nós trabalhamos pra caramba, nós nos esforçamos, e tudo vai pra quem? Para os humanos, que não fazem nada, que estão montados na gente. Por que a gente vai deixar isso? Meu sonho é a revolução. É que nós nos tornemos donos do nosso próprio nariz. E isso deixou os animais muito pensativos. E ele falou, vamos fazer isso, vamos nos unir. Ensinou uma canção para os animais ficaram muito empolgados cantando. E se não me engano, 2 dias depois, o major morreu. E os animais, até como forma de homenagem para ele, resolveram se organizar e fazer essa revolução, uma rebelião. Sabia que Revolução dos Bichos é uma tradução errada? Eu fiquei chocada quando eu soube. O título em inglês é The Animal Farm, a Fazenda dos Animais. Mas enfim, eles fizeram essa revolução, botaram o Sr. Jones e a mulher pra fora. Imagina a situação, né? E se reorganizaram. Então assim, uma coisa aparentemente muito bonita, né? Muito interessante, se organizaram. Os porcos eram líderes porque eram os mais inteligentes.
e os outros obedeciam, mas era tudo decidido semanalmente em assembleia. Mas os porquinhos começaram a gostar muito do poder, mas muito. Tipo Stalin, sabe? E começaram a deturpar um grande tanto do que eles acreditavam, que eles haviam desenvolvido. Houve briga entre os porcos, entre os líderes. Tinha o Napoleão e o Bola de Neve. Então o Napoleão deu um jeito de tirar o Bola de Neve, colocá-lo para escanteio, expulsá-lo da granja. Inventou coisas horríveis sobre o Bola de Neve. Ele tinha um comparsa, o Garganta, que era outro porquinho, que era muito bom de lábia, sabe? Então ele ia lá nos bastidores comentar com os outros animaizinhos e falava assim, não, o Napoleão fez bem, foi muito bom o que ele fez, porque o Bola de Neve não valia nada. Ele era assim, com o Sr. Jones. É sério, ele tava assim, ele queria o nosso mal. E os animais, coitados, acreditavam. E acabavam caindo. Os porcos começaram a crescer, engordar, sabe? Gordinho. Invadiram a casa dos homens, sendo que era proibido. Os animais não podiam ter nada dos homens, mas os porcos deram um jeitinho deles, mudaram as regras. E acabou que as coisas que tinham começado muito bem, com uma grande melhora, começaram a decair, os animais cansados, passando necessidade, porque afinal de contas, tudo que eles produziam ia para os porcos, mas os animais, como não dominavam bem a linguagem, eles não conseguiam se defender, nem para eles mesmos. Para formular um raciocínio, sabe? De peraí, isso está errado. O que foi? Qual foi a ideia inicial dela? O que aconteceu até para chegar aqui? Para poder entender, olha, isso não está certo. Vocês estão nos traindo. Mas eles não conseguiam tirar essas conclusões. E aí, com isso, eles continuaram e continuaram nessa vida. Não vou contar o final para vocês. Então, vocês não vão saber se os porcos se deram bem, se deram mal, quanto tempo isso durou, se foi para sempre, se foi só um curto período de tempo. Mas eu posso dizer que é um grande livro. É um livro cuja leitura é muito fluida, muito simples, é uma fábula. Então são os animaizinhos mesmo, mas extremamente profundo. Então você tira tantas conclusões, assim, ele dá margem para tanta filosofia que dá pra gente sentar num bar e falar dele, e falar coisa boa. Foi uma ideia brilhante do George Orwell. E uma coisa interessante é que muita gente acha que ele era capitalista, né? Contrário ao comunismo, às ideias de Marx, mas não. Ele se rebelou tanto justamente porque ele era de esquerda. Ele era favorável às ideias socialistas. E ele achou um absurdo tanto que o Stalin se desviou dessas ideias iniciais. Ele realmente acreditava que poderia haver um governo comunista, socialista. E você, o que acha? Você acha que hoje em dia nós poderíamos implementar um governo assim, comunista, socialista? Ou você acha que faz parte da alma humana sabotar esse tipo de governo? O que é o ideal pra gente? Isso é tão particular, né? Mas me fala aqui nos comentários. Aproveita e curte o vídeo, se inscreve no canal. E quem ficar curioso, quiser comprar esse livro, eu vou colocar o link da Amazon. Ele tá numa promoção muito boa, tá bem baratinho. Um beijo e até o próximo vídeo.